Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos a uma nova série que vamos tratar de meteorologia aeronáutica para comissários. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem o canal e se inscrevam. Neste primeiro capítulo, iremos tratar sobre a introdução. Então veremos o que é meteorologia, a divisão da meteorologia e as fases da meteorologia. Então, o que é a meteorologia? É a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera. Então, veja, a morfologia da palavra meteorologia, ela significa um fenômeno, que é meteoro, fenômeno, que ocorre dentro da atmosfera. Então, vai ser um estudo desses fenômenos que ocorrem dentro da atmosfera. Sua utilidade tem sido verificada em diversas áreas. Organizações de aviação civil, para quem o conhecimento das condições do tempo em diferentes altitudes é vital. As empresas de transporte precisam ser avisadas sobre tempestades. As usinas de eletricidade precisam saber se vai fazer frio para estimar a demanda de energia. Os agricultores para planejar a plantação e proteger a colheita. As grandes confecções para o planejamento da produção de roupas, principalmente de inverno, e as pessoas querem saber como será o seu fim de semana. Então veja que a meteorologia ela é um estudo bem amplo de tudo que pode acontecer dentro da atmosfera e que vai influenciar diretamente ou indiretamente a atividade humana. Com relação à divisão, teremos dois tipos. Teremos a meteorologia pura e a meteorologia aplicada. Então, na meteorologia pura, é o estudo geral da ciência meteorológica. Isto é, o seu estudo é dirigido para o campo da pesquisa. Então, temos alguns exemplos, como o campo da sinótica, dinâmica, climatológica, entre outros. Agora, nós temos a divisão aplicada, a meteorologia aplicada, que é justamente o estudo para o emprego ou aplicação prática dentro das diversas atividades humanas, como marítima, industrial, hidrológica, agrícola, aeronáutica, entre outros. Então, a meteorologia pura vai ser um estudo geral do comportamento atmosférico e pode abranger vários tipos de atividades, e a aplicada ela vai ser destinada a um estudo mais apurado para uma atividade específica, como a gente pode ver ali nos exemplos, como marítima, e neste assunto, como aeronáutica. As fases da meteorologia. A meteorologia aeronáutica é o estudo dos fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre, tendo em vista a economia e a segurança do voo. É utilizada operacionalmente na proteção ao voo através da informação meteorológica que compreende as seguintes fases. Então, para que as informações meteorológicas cheguem à tripulação, é necessário passar por fases até que essas informações sejam difundidas e expostas para a consulta. Então, nós temos a primeira fase que chamamos de observação. Então, essa primeira fase ocorre no momento em que é verificado visualmente ou por instrumentos os comportamentos atmosféricos. E através destas verificações vai ser elaborado um código específico para que vá para a próxima fase. A segunda fase nós chamamos de divulgação, que é a transmissão rápida e eficiente para fins de difusão no meio aeronáutico. Então, um determinado aeródromo que fez a sua verificação visual ou instrumental, ele vai divulgar no meio aeronáutico para outras estações meteorológicas. Veja que essa divulgação ainda não é disponibilizado ainda para a tripulação. A terceira fase, coleta, fase em que os elementos medidos são coletados para fins de análise e divulgação. A partir dessa análise, a gente entra na quarta fase, que são os elementos coletados e utilizados em plotagem de cartas e diagramas para fins de análise e previsão.
Então, a previsão, nada mais, nada menos, será uma análise, um estudo desses dados observados. E a partir desses dados observados, vai ter uma previsão do que pode acontecer futuramente, dependendo desse comportamento atmosférico. E por último, nós temos a exposição, que os elementos meteorológicos já convertidos em informações meteorológicas são expostos aos usuários para consultas. Então, a meteorologia, a construção dos dados, passa por essas fases até chegar na fase de exposição através de reportes meteorológicos ou cartas meteorológicas. Então, nós temos dois exemplos de como será codificado esses reportes meteorológicos, que justamente vem na exposição. Então, na exposição, será fornecido para a meteorologia aeronáutica um produto chamado METAR ou TAF. Aqui é um exemplo específico desses tipos de reportes, mas também temos a exposição de cartas e diagramas. Veja que o METAR ele é um reporte meteorológico de observação e o TAF é um reporte meteorológico de previsão. Resumo do primeiro capítulo. Então a gente viu divisão da meteorologia, apura justamente a área da pesquisa e aplicada, aplicação prática. Com relação à fase da meteorologia, então observação, primeira fase, verificação visual ou instrumental. A divulgação, difusão rápida no meio aeronáutico. Coleta, terceira fase, elementos coletados para fins de análise e divulgação. Quarta fase, análise, plotagem de cartas e diagramas para fins de análise e previsão. E a quinta, exposição, são expostos aos usuários para consultas. Com isso, finalizamos o nosso primeiro capítulo. Até a próxima!